Discutiremos agora algumas aplicações deste movimento circular de uma partícula carregada num campo magnético. A equação mostrada pode ser usada para medidas muito precisas. Para baixas acelerações, o campo eletromagnético da partícula tem uma influência desprezível sobre o movimento, mas o campo existe e ele pode ser medido. Um correspondente sensor, que podemos chamar de antena, ligado num circuito eletrônico, pode registrar o campo elétrico da partícula que está girando. E isto resulta num sinal elétrico oscilatório que oscila exatamente com a frequência angular sinal da antena, como mostrado na imagem. Medidas de frequência podem ser feitas com altíssima precisão. Então, se pode medir essa frequência angular com muita precisão também. As partículas subatômicas possuem cargas que são múltiplos inteiros da carga elementar. Os valores mais frequentes de carga são mais E e menos E, cujo E vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, como sabemos. Geralmente, é fácil descobrir o valor da carga de uma dessas partículas. Injetando uma dessas partículas num campo magnético conhecido, pode-se medir a massa dessa partícula com boa precisão, medindo a frequência angular do sinal de uma antena perto da partícula que circula no campo. Inversamente, pode-se usar a medida dessa frequência com uma partícula bem conhecida, cujo valor de massa já foi previamente medido, para medir o módulo de um campo magnético com alta precisão. Outra aplicação deste movimento com trajetória circular é um tipo de acelerador de partículas. O método mais direto de acelerar uma partícula carregada é deixando a partícula atravessar uma grande diferença de potencial. Mas, quando se quer partículas extremamente energéticas, seria preciso de diferenças de potenciais muito elevadas, e isso resulta em limitações ou em máquinas de aceleração muito grande. Um método de atingir altas energias sem precisar de elevadas diferenças de potencial é de utilizar a mesma diferença de potencial várias vezes. Para poder aproveitar uma diferença de potencial diversas vezes, é necessário trazer a partícula de volta para o lugar de mais alta energia potencial. Isso pode ser feito com a trajetória circular num campo magnético. Para evitar que no transporte para o ponto de partida a energia cinética seja convertida de volta em energia potencial, é também necessário variar o campo elétrico, que acelera temporalmente. Essas ideias são realizadas num acelerador chamado de ciclotron, que foi inventado em 1931 por Ernest Lawrence. Quando falamos de aplicações de um fenômeno físico, pensamos geralmente em alguma invenção humana que utiliza aquele fenômeno em prol de algum benefício. Mas, às vezes, a própria natureza fornece um benefício para a humanidade baseada num fenômeno físico. Sim, as condições de vida, e não apenas da vida humana, dependem crucialmente desses movimentos helicoidais de partículas carregadas num campo magnético. Do nosso Sol, por exemplo, cuja energia irradiada é a fonte de toda a vida na Terra, vêm também partículas eletricamente carregadas e com elevada energia cinética. Este fluxo de partículas é chamado de vento solar. O campo magnético da Terra captura essas partículas, mantendo-as em trajetórias helicoidais em volta das linhas de campo do campo magnético. Sem este escudo, o vento solar iria destruir as moléculas essenciais dos seres vivos e iria, com o passar do tempo, levar toda a atmosfera terrestre embora.
Sem atmosfera, as condições de temperatura da superfície da Terra se tornariam impróprias para a vida. As partículas do vento solar presas nas linhas do campo magnético terrestre provocam um fenômeno visível perto dos polos magnéticos da Terra. No céu noturno aparecem luzes, chamadas auroras polares. A aurora boreal, no norte, e a aurora austral, no sul.